Vamos lá, galera. Nosso objetivo agora é trabalhar dentro do conteúdo de planilhas eletrônicas a auditoria de fórmulas, que basicamente consiste no rastreio de precedentes e dependentes. Você já viu esse ponto da matéria? Vem comigo. Quando a gente clica lá na guia Fórmulas do Excel, nós temos um grupo chamado Auditoria de Fórmulas. E nele a gente tem o rastreio de precedentes e o rastreio de dependentes. Bom, vamos visualizar isso na prática. Bora. Percebam que na coluna A eu tenho alguns números. Agora, feche os olhos. Feche os olhos. Não olhe o que eu estou digitando, não. Pode abrir os olhos. É correto inferir, presta atenção, é correto inferir que a célula C1 é oriunda da fórmula A2 mais A4? Eu posso fazer essa inferência? Se isso cai na prova, você marcaria certo ou errado? Quando você pega A2 e soma com A4, dá 10. Então, essa é uma inferência válida? Sim. Assim como C1 também pode ser A1 mais A3. Assim como também poderia ser A1 mais A2 menos A3. Percebam a quantidade de combinações que eu poderia ter para trazer o mesmo resultado. Eu poderia colocar A1 mais A4 menos A2. Todas essas fórmulas resultam em 10. Então, são inferências válidas. Legal. Agora, quando a gente clica lá em fórmulas, auditoria de fórmulas, e clica em rastrear precedentes, olha o que acontece. Dessa maneira, eu saio da inferência e passo a ter a certeza de que na célula C1 tem uma fórmula cujas referências são A1 e A3. Eu não sei se a fórmula vai somar, multiplicar, dividir, isso eu não sei. Mas eu sei que há uma relação aqui onde C1 depende de A1 e A3. Se eu alterar o valor de A1, se eu colocar aqui 15, ele vai alterar o resultado de C1. Se eu alterar o valor de A3, vou colocar aqui 5, ele vai alterar o resultado de C1. Porque C1 tem uma relação de dependência com A1 e A3. C1 depende de A1 e A3. Logo, A1 e A3 precedem C1. Nós temos dois botões, rastrear precedente e rastrear dependente. Então, por exemplo, eu vou remover as setas. Se eu clico na célula C1 e mando rastrear dependente, ela não vai colocar nada. Por quê? Porque nenhuma célula depende de C1. Agora, se eu clico na célula A1 e mando rastrear dependente, ele vai colocar uma seta para C1. Aqui eu tenho a informação de que C1 depende de A1. Mas por que só apareceu o A1? Porque eu selecionei o A1 e marquei rastrear dependente. Então, quem depende de A1? C1. Agora, se eu clico em C1 e mando rastrear precedente, aí eu tenho duas células que são usadas na fórmula escrita em C1. Aí C1 depende de A1 e A3. Então, eu quero que você entenda o que a seta representa. A bundinha da seta aqui, a origem, aponta para uma célula que depende da origem. Entendi. Eu quero que você entenda o conceito de dependência e o conceito de precedência. Aonde tem a fórmula que depende de outras células, eu tenho uma relação de dependência.
E as células que são a origem vão preceder aquela relação de dependência. Entendi. Como é que cai na prova? Agora que é o mais importante, né? Acertar como o assunto pode cair. Então, vem comigo. Vamos pegar essa primeira questão. Olha a quantidade de setas. Após analisar o trecho da planilha que precede essa questão, sobre o qual foram analisadas as ferramentas rastrear precedentes e rastrear dependentes, assinale a alternativa que faz uma afirmação correta. O valor de A1, percebam que A1 é precedente. A1 é precedente. A1 precede. C1, C3 e A3. Mas A1 não tem nenhuma seta voltada para ela. Então, A1 não depende de ninguém. A1 precede C1, C3 e A3. Agora, o valor de A3 depende do valor de C1. A3 aponta uma seta para C1. Aqui tem uma bolinha apontando uma seta para C1. Então, o valor de A3 depende de C1? Não. A3 depende de A1 e precede C1. Vê se compreende o que eu disse. Ó. A3 tem uma seta vindo de A1. Então, A3 depende de A1 e precede C1. Então, o item 2 está errado também. O valor de B2 depende do valor de C3? Gente, B2 não depende e não precede ninguém. As setas estão passando por ele. Não tem nenhuma origem e nenhum destino para B2. Então, B2 não tem relação de dependência nem de precedência. O valor de C1 depende de A3? Opa, o valor de C1 depende de A1, A3 e C3. O valor de C1 depende de A3? Sim, gabarito letra D. Por que está errado? O valor de A3 depende do valor de C3? Não. O valor de A3 não depende do valor de C3. A3 depende de A1. Legal. Agora, C3, a análise do C3 seria mais complexa. Por quê? C3 depende de C3 depende de A1. Correto? Correto. Apenas. C3 depende de A1 apenas. C1 depende de A1, de A3 e de C3. E quando eu alterar 1, vai alterar também quem? C3. Então, C1 depende diretamente e indiretamente de A1. Entendi. Gabarito da questão, letra D de delta. Vamos para a próxima. Questão você faz do Amazonas. Analise a imagem de uma planilha do Excel. Aí tem um monte de setas. Assinale a dependência entre células total ou parcial, que não pode ser inferida na imagem. Ele quer que não pode. Vamos ver. C4 depende de A1. C4. Olha a seta aqui vindo de A1. A bolinha indica a origem. Então, C4 depende de A1. A letra A é verdadeira, ele quer incorreta. C4 depende de C2. Olha a seta aqui de C2. Ó. C4 depende de C2. Quando eu alterar C2, vai alterar C4. A3 depende de A1. A3 não tem nenhuma seta apontando para ela. A3 não depende de ninguém. A3 precede C2. A3 não depende de A1. Então, o gabarito aqui é a letra C.
Vamos ver o porquê que a D está certa. C4 depende de A2? C4 depende de A1 e depende de C1. Só que C1 depende de A2. Então, aqui eu tenho uma dependência o quê? Indireta. Indiretamente, eu tenho essa relação de dependência, que ele chamou aqui de total parcial. C2 depende de A3? Depende. C2 depende de A1, de A2 e de A3. Então, o gabarito aqui é letra C de Charlie. Legal. Polícia Civil do Espírito Santo. A opção de auditoria de fórmulas do Excel permite rastrear células precedentes e células dependentes. Por meio de quê? De setas que identificam e validam essas relações de precedência ou dependência entre elas. Certa questão. É uma maneira como pode ser abordado o tema. Legal. Vamos para a questão do Pedro II. Considere a planilha a seguir elaborada no Excel 2013. A funcionalidade indicada pelas setas, a gente já vai descartar a A e a B. A gente vai ficar na dúvida entre a C e a D. O que ele está querendo? Ele está rastreando precedentes ou dependentes? Se ele estivesse rastreando precedentes, as setas iam apontar para a célula 1. Aí eu estaria vendo quem precede. Ele está fazendo o contrário. Ele está vendo que essa célula é a origem. Então, essa célula está apontando para um monte de células. Ele está rastreando aí o que, gente? Os dependentes. Ele está rastreando quem depende da célula, por exemplo, aqui, da célula que contém o número 10. Eu não tenho a referência da célula, né? Então, ele rastreou os dependentes. Se ele tivesse rastreado precedentes, as setas apontariam para o resultado. E aqui é o contrário. Ela está originando outras fórmulas. Então, eu estou rastreando não quem precede, mas quem depende do 10. Por isso, o gabarito é letra D. Ok? A diferença entre precedente e dependente está justamente relacionada a isso. No dependente, eu tenho a bolinha apontando para alguma célula. No precedente, eu tenho alguma célula apontando para a sua fórmula. Entendi. Observe o trecho de uma planilha do Excel mostrado a seguir. Sabendo que as células da região de A4 até C6, A4 até C6, acabaram de ser copiadas com Ctrl+C, Ctrl+V das regiões de A1 até C3. Então, ele pegou as 3 primeiras linhas, ele copiou e colou embaixo. E o recurso de rastrear precedente está acionado. Pode-se concluir que a célula A1 tem a fórmula, vamos ver, A1 é igual. A1 é igual a B2 e C2. Ó. É B2, alguma coisa, C2. B2 e C2, eu posso inferir que é uma adição, né? Que aí 4 mais 10, 14. Eu já vou riscar as alternativas que calculam um produto. Ok? Agora, quando ele copiou, a célula 1 virou a célula 4. Né? Quando ele copiou de A1 até C3 para A4 até C4, A1 foi copiado para A4. E a fórmula que está em A4, ela traz B5, ela ajustou o B2 em B5, porque aumentou 3 linhas, mas se você perceber, ó, continuou fazendo referência ao C2. Então é porque o 2 está congelado. Se o 2 está congelado, o gabarito é letra A. Não adiantaria ele congelar o C. Por quê? Porque ele não mudou a coluna, ele mudou a linha. Ele copiou de A1
para A4. Então, ele ajustou 3 linhas. O B2 virou B5 e o C2 continuou parado. Se o C2 continuou parado, o 2 está congelado, motivo pelo qual o gabarito é letra A. Notem que essas questões são inteligentes. Elas têm um grau de dificuldade interessante. Legal. Vamos para a próxima. A figura a seguir ilustra um trecho de uma planilha do Calc. Excel e Calc têm essa funcionalidade, sendo que no Calc a gente vai associar o rastreio de precedente dependente a uma função chamada de detetive. Disponível lá na guia, no menu Ferramentas. A figura a seguir ilustra um trecho de uma planilha do Calc com rastreamento de dependentes para as células C1 e B1 ligado. Tá. Então, C1 depende de B1 e B1 depende de A2. A partir da figura, está correto concluir que a fórmula na célula B1 é... Gente, o que ele fez? Ó? A1 mais 30, A1 é 10, mais 30 dá 40. A3 mais 10, A3 é 30, mais 10 dá 40. A1 é 10 vezes 4 dá 40. A3 mais 10 dá 40. A2 mais 20, 20 mais 20 dá 40. Ele está perguntando qual a fórmula que tem em B1. E todas elas estão mostrando 40, que é justamente para te deixar na dúvida. Né? Qualquer uma delas poderia ser uma fórmula válida. Mas se B1 rastreou o conceito de dependente e B1 está dizendo que depende de A2, é o que a seta está dizendo. B1 depende de A2. Então, o gabarito é letra E. A seta está mostrando isso. B1 depende de A2. A única alternativa que tem A2 é a letra E. Gabarito, letra E de eco. Ok? Vamos para a próxima. Essa questão é linda. Por que ela é linda? Porque ela não tem números. Então, quando o candidato tem que marcar uma fórmula e ele não está vendo números, ele fica desesperado. Como é que ele vai saber se é para somar, subtrair, multiplicar, dividir? Ele não tem como saber. Vamos ver. Observe o trecho de uma planilha do Calc exibida a seguir, sabendo que as setas foram produzidas pelo acionamento dos comandos de rastreamento na opção detetive do menu ferramentas. E que a opção exibir valores zero foi desmarcada, é correto afirmar que, de acordo com a imagem, a fórmula poderia estar contida na célula B2 é... O que eu tenho aqui na B2? Eu tenho uma seta saindo de A1, uma seta saindo de A3 e uma seta saindo de C4. Então, eu posso afirmar que B1 depende de A1, A3 e C4. Se vai ser para somar, subtrair, multiplicar, dividir, eu não sei. Mas eu sei que depende de A1, A3 e C4. Por isso o gabarito é letra A. Não é só de C4, não depende de B4, não depende de B2, não depende de B4, não depende de A4. Gabarito letra A de alfa. Ok? Vamos para a próxima. Vamos lá. Uma importante facilidade das planilhas eletrônicas é a possibilidade de fazer o rastreamento de fórmulas, apresentando as dependências dessas fórmulas com relação a outras células, como na figura a seguir. Considerando que o rastreamento mostrado nas células A1 e B1, nessas fórmulas, devem ser, respectivamente, o que eu vou olhar? A1 tem como origem B1 e C2. A1 depende de B1 e C2. E B1? B1 tem seta vindo aqui de baixo e uma seta vindo daqui do cantinho. Então, B1 depende... Vou botar aqui embaixo. B1 depende de C3 e D2. É o que as setas estão mostrando. Então, A1 depende de B1
e C2. Não depende só de B1, não depende de B2. A1 depende de B1 e C2. E B1, respectivamente, depende de C3 e D2. C3 e D2, gabarito letra D de delta. Ok? A setinha está me dizendo que a célula B1 está originando a célula 1. A célula C2 está originando a célula 1. Então, A1 depende de B1 e de C2. A1 depende de B1 e de C2. Eliminei duas. B1 depende de D2 e de C3. Gabarito letra D. Ok? Vamos para a próxima. Bora. Caramba! Caramba! É muita seta. Analise o trecho de uma planilha construída por Tiago nos ambientes Calc, onde os precedentes de algumas células foram explicitados por meio da combinação do menu Ferramentas de Detetive. Tiago resolveu alterar a planilha e tentou as seguintes fórmulas para a célula 1. Quando Tiago alterar 1, o que vai acontecer? Tiago vai alterar. Quando Tiago alterar 1, Tiago vai alterar um monte de células, né? E daí? Bom, eu vou ter que mostrar o conceito de referência circular indireta para a gente poder resolver essa questão. Então, vamos olhar no Excel aqui, ó. Vou colocar aqui 5, 4, A1 mais A1 vezes B1. Você consegue entender que vou clicar lá em fórmulas, rastrear precedentes. Ó. O que essas setas estão dizendo? C1 depende de A1 e de B1. O 20 ali é o 5 vezes 4. Então, na célula 1, eu posso colocar o valor 5? Pode. Posso alterar o valor de A1 para 10? Quando eu alterar o valor de A1 para 10, A1, 10 vezes 4 vai virar 40. Eu posso alterar o valor de B2 para 5? Posso. De B1 para 5? Pode. Vai virar 50. Então, olha o que eu estou dizendo aqui. Ó. C1 depende de A1 e B1. Então, se o examinador perguntar qual o único valor que A1 não pode ter, A1 não pode ser C1. A única coisa que o A1 não pode ser é C1. Como assim? Perceba. Se eu quiser colocar o valor de A1 igual a 900, se eu quiser colocar o valor de A1 igual a 500, ô meu filho, A1 só não vai poder ser C1. Se eu colocar aqui igual a C1, quando eu teclar Enter, ele vai me dar um erro de referência circular. Uma advertência de erro de referência circular. Existe uma ou mais referências circulares. Isso pode fazer com que sua fórmula seja calculada indiretamente. Aí, olha como é que vai ser a representação da referência circular. Uma seta bidirecional. Olha lá. Ele está me dando a representação gráfica da referência circular. Então, vou voltar para a questão. Tiago resolveu alterar a planilha e tentou as seguintes fórmulas para a célula 1. O que o Tiago quer saber? Está correto concluir que as fórmulas aceitas pelo cálculo foram somente... O que eu vou perceber aqui? Ó? A1 é precedente de... Quando eu alterar 1, vai alterar diretamente B1, vai alterar diretamente B3
vai alterar diretamente A4. Alterou A4, A4 não precede ninguém. Alterou B3, vai alterar C4 e B5. Então, aqui são as relações diretas. E, indiretamente, eu sei que quando eu alterar 1, ele vai alterar B5 e vai alterar também C4. Vê se você entendeu o que eu fiz. Eu estou tentando te dizer que se eu alterar A1, eu vou mexer em A4, eu vou mexer em B1, eu vou mexer em B3, eu vou impactar, né? Todos esses resultados aqui, ó. Vou impactar também o C1. Quando eu alterar A1, eu vou alterar todas essas células. Então, eu não posso ter em A1 referência a nenhuma dessas células que vão ser impactadas, pois, nesse caso, daria uma referência circular. Eu posso alterar para 400? Posso. Eu posso alterar para C2 mais 100? C2 não tem seta nenhuma apontando para C2, pode. Posso alterar para A6 vezes 2? A6 não vai ser impactado, pode. Agora, C1 mais 100, ó, quando eu alterar o A1, ele vai alterar o B1, que vai alterar o C1. Então, aqui eu tenho uma relação de dependência. Se eu fizer referência a C1, eu tenho uma referência circular. Logo, o item 4 não é permitido. O item 4 não é permitido. Gabarito, letra C de Charlie. 1, 2 e 3 são possíveis. O 4 está fora. Ok? A6 está tranquilão. Né? Por quê? Quando eu alterar A1, ele vai alterar A4, mas não vai alterar A6. O A6 não depende de A1. O A6 não depende de ninguém. O A6 precede o A4. Legal. Vamos para a próxima. Analise o trecho de planilha do Excel no qual estão rastreados os precedentes das células A3, B2 e C3. Então, ele quer, respectivamente, assinale na lista de fórmulas na ordem estabelecida acima. A3. O que eu vou olhar aqui? Ó? A3 depende de C1. Perdão, depende de C3. A3 depende de C3. Então, a fórmula em A3 tem o C3. Agora, o próximo é o B2. B2 depende de quem? De A1 e B1. E precede C3. Então, a fórmula contida em B2 tem que ter A1 e B1. Tem que ter A1 e B1, gabarito letra D. E C3? C3 depende de B2. C3 depende de B2. Gabarito perfeito, letra D de delta. Legal. E agora, a nossa última questão da aula de auditoria de fórmulas. Uma questão que implica análise. Vamos ver? O que ele está dizendo aqui? Ó? O valor da venda é o custo do atacado e
tem uma alíquota de 88,33%. Então, o valor da venda, a venda depende do custo e da alíquota. E a alíquota depende da categoria. As colunas, elas estão com rótulos, elas estão representando campos da tabela. Então, o que eu estou percebendo aqui é que o valor da venda depende da alíquota e do custo do atacado. E que a alíquota depende da categoria. Se a alíquota depende da categoria, logo, o valor da venda depende indiretamente da categoria. Vê se você concorda comigo. Ora bolas, se tu troca a categoria, ele troca a alíquota, e se a alíquota influencia no valor da venda, ainda que o valor da venda não esteja com uma seta rastreando precedentes da categoria, o valor da venda indiretamente vai depender da categoria, porque a alíquota depende da categoria. Vamos para a questão. Sabendo que as fórmulas usadas em cada linha são homogêneas, então todas as linhas têm a mesma fórmula, pois se referem aos mesmos valores relativos, e que a ferramenta para rastrear precedentes foi aplicada na célula E2 e na célula C4. Pode-se concluir que não há fórmulas definidas para a célula da coluna C? Errado. Se tem essa relação de dependência, tem fórmula. Deve ser algum PROC-V da vida que está indo buscar essa categoria em uma outra tabela. O valor venda depende exclusivamente do custo do atacado correspondente? Está errado. Depende do custo e depende da alíquota. Então, não é exclusivamente. O cálculo da alíquota depende exclusivamente da categoria? Sim. A alíquota depende exclusivamente da categoria, gabarito letra C. Por que a D está errada? O valor da venda depende exclusivamente do custo do atacado da alíquota e não varia com a categoria. Aí está errado. Por quê? Quando você troca a categoria, ele troca a alíquota. Logo, o valor da venda depende indiretamente da categoria. Letra E. A planilha mostrada não corresponde ao texto enunciado, pois todas as células de 2 até 4 da coluna E deveriam ter seus precedentes identificados. Não, ele não vai colocar setas na planilha inteira. Ele só vai colocar setas aonde você aplicar. E ele aplicou o rastreio somente em E2 e C4. Então, a letra E está fora. Ok? Gabarito letra C de Charlie. Bom, com isso, a gente vai fechando mais um tema acerca das planilhas eletrônicas. Qualquer dúvida, entre em contato. Eu estou à disposição para ajudar. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!